Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, dia de Mengão queridão. Hoje é dia de pegar, meus irmãos, o coração, botar na ponta da chuteira e ir para esse jogo como se fosse o último jogo da vida. Daqui pra frente é assim, porque ninguém é pelo Flamengo não. Todos são contra o Flamengo. Vocês viram que eu trouxe ontem para vocês? O Neymar vai ser poupado contra o Palmeiras para jogar no domingo contra o Flamengo. Felipe Luiz toma a decisão, define a provável escalação do nosso Mengão queridão para enfrentar o São Paulo daqui a pouco na Vila Belmiro. Às 9h30 da noite a bola começa a rolar. Eu vou trazer aqui para você a provável escalação do nosso Mengão queridão. Desfalques que o Flamengo tem para esse jogo. Temos aí também a volta de Carrascal e Everton Cebolinha. Transmissão ao vivo, como e onde você vai poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão. E quero falar também sobre a mudança que a CBF fez, antecipando o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro antes da viagem para a final da Libertadores. O que vai deixar o Flamengo sufocado para essa viagem. Eu vou explicar para vocês e vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Já começo falando sobre esse jogo e os desfalques que o Flamengo tem confirmados para essa partida de hoje. A bola começa a rolar às 9h30 da noite, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que está na segunda colocação com 64 pontos, Palmeiras é o líder com 65, joga amanhã contra o Santos. O Flamengo joga hoje contra o São Paulo. Se o Flamengo vencendo hoje, o Flamengo vai a 67 pontos, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Palmeiras entra em campo, mas eu quero destacar aqui para vocês, provavelmente o Palmeiras ganha esse jogo. Por que eu falo isso? Porque o Santos decidiu poupar o Neymar no jogo contra o Palmeiras, rival dele é São Paulo, para ter o Neymar, preparar o Neymar para o jogo contra o Flamengo. Na questão não é o Neymar não, pode ter 10, 20 Neymar. O problema é, os caras preferem poupar contra os seus rivais para poder ter contra o Flamengo. Quem é rival realmente? O Flamengo, gente. Esses caras, é o Flamengo contra tudo e contra todos. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, assim, pelo meu ponto de vista, pelo que o Santos já vem aí, né, indicando poupar o Neymar, é óbvio que eles vão abrir as pernas pro Palmeiras, né? Mas vamos ver o que deve acontecer. Olha só, para esse jogo de hoje, o técnico Felipe Luiz conta com 5 desfalques confirmados para essa partida: Léo Ortiz, Pedro, Jorginho, Bruno Henrique e Everton Araújo. Bruno Henrique e Everton Araújo estão cumprindo suspensão automática. Everton Araújo foi expulso no último jogo e Bruno Henrique recebeu o 3º cartão amarelo na partida que o Flamengo fez contra o Sport no Maracanã no último sábado, vencendo por 3-0. O Flamengo perde Bruno Henrique e perde Everton Araújo para esse jogo. Pedro, Jorginho e Léo Ortiz estão entregues ao departamento médico. Do outro lado, o Flamengo ganhou Jorge Carrascal e Everton Cebolinha de volta, ficando à disposição do técnico Felipe Luiz, mas devem começar aí no banco de reservas. Por se falar em Pedro, a informação importante sobre Pedro aqui é que o Flamengo trabalha para ter Pedro, e que Pedro aí possa voltar já no jogo contra o Fluminense, o penúltimo jogo que antecede a viagem para a final da Libertadores, porque teremos ali também o jogo contra o Galo, que a CBF mudou, e eu vou explicar para vocês logo em seguida, mas deixa o Flamengo apertado. Mas para esse jogo de hoje, o Flamengo tem
aí Everton, Cebolinha e Carrascal no banco de reservas já é uma boa para o técnico Felipe Luiz. Pedro voltando contra o Fluminense. O Pedro vai aí, né, com certeza ficar à disposição do Felipe Luiz para a final também da Libertadores. E o foco principal do Flamengo é isso, ter Pedro na final da Libertadores. Henrique, e a provável escalação do Mengão, queridão? Felipe Luiz vai com novidade? Felipe Luiz faz mudanças? Como o Felipe Luiz vai levar essa escalação? Bom, de acordo com as informações trazidas pelo GE, o técnico Felipe Luiz, ele deve levar a campo uma escalação com algumas mudanças, principalmente ali, né, no meio de campo, também na defesa, sem Léo Ortiz novamente. Ele deve ali entrar com Danilo. Royal deve começar ali, pode ganhar oportunidade ali entre Royal e Varela, mas eu acredito que ele vá de Varela para esse jogo, mas pode ser que também opte pelo Royal. Olha só a provável escalação do técnico Felipe Luiz para esse jogo de hoje contra o São Paulo, valendo 3 pontos, que são 3 pontos muito importantes para o nosso Mengão, queridão. O goleiro Agostinho Rossi, lateral direito Guilherme Varela, o Royal. Por que o Guilherme Varela, o Royal, Henrique? Porque nos treinos de preparação para esse jogo, ele revezou em alguns momentos Varela e Royal. Dupla de zaga, Léo Pereira e Danilo. Alexandro de volta à lateral esquerda. Alexandro, que ficou de fora do último jogo contra o Sport fazendo controle de carga, está de volta. Eric Pulgar, que ficou de fora também contra o Sport, cumprindo suspensão automática, está de volta para esse jogo. Saul e Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Pode ver ali que o Felipe Luiz possa fazer uma mudança ali, entrando com Pulgar ou De La Cruz ali com o Saul no lugar do Saul. Então ele Pulgar e Saul ou De La Cruz. Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Essa é a provável escalação do nosso Mengão, queridão, para o jogo contra o São Paulo hoje. É o que eu falei no início do vídeo, gente. Todos os jogos daqui pra frente vai ser uma decisão pro Mengão, queridão. Olha só, Rossi, Varela, Royal, Léo Pereira, Danilo, Alexandro, Eric Pulgar, Saul De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Essa é a provável escalação do nosso Mengão, queridão. Lembrando que lá na frente não teremos o Pedro, não teremos ali o Bruno Henrique também. Bruno Henrique que deixou 2 gols, né, no último jogo contra o Sport. Inclusive o julgamento do Bruno Henrique está marcado para a próxima segunda-feira. Aí vai ser julgado o recurso de Bruno Henrique. Pode, tá? Não estou falando que ele vai ser, mas pode ser realmente pegar alguns jogos de suspensão aí. Vamos ver como deve acontecer a situação. Mas o que você achou dessa provável escalação do nosso Mengão, queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, já o São Paulo, separei aqui, né? O técnico Hernan Crespo deve levar a campo Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraci, Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Patrick Lanza, Lucas Moura e Luciano. Essa é a provável escalação do São Paulo contra o nosso Mengão, queridão. Eu separei aqui também o quadro de arbitragem para esse jogo. A CBF definiu o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro do apito. Assistente Rafael da Silva Alves e Francisco Chaves Bezerra Júnior. Já o VAR fica com Rodrigo de Alonso. Tá aí o quadro de arbitragem para esse jogo de hoje, que acontece na Vila Belmiro. Esse jogo de hoje terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo para todo o Brasil e também você pode acompanhar pelo Premiere, beleza? Então fica ligado aí para não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão, queridão. Bom, mas vamos falar sobre essa mudança que a CBF fez antecipando o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que aconteceria no dia 30, a CBF bota para o dia 25. Isso mesmo, a CBF definiu os confrontos do Flamengo contra Fluminense e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O Flamengo que joga com o Fluminense no Maracanã no dia 19,
E no dia 25, o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro. Agora, uma curiosidade aqui, tá? Esse jogo contra o Atlético Mineiro, nação, esse jogo acontece lá no Mineirão. E os clubes que estão na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, eles devem chegar, por regra da Conmebol, tem que estar 3 dias antes da decisão. 3 dias antes da decisão já é para estarem lá em Lima, no Peru. Ou seja, dia 29 acontece a final. O Flamengo joga no dia 25 contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Aí dia 25, 26, 27, 28, 29. Pronto. No dia 26 o Flamengo já corre, viaja para Lima, no Peru. Joga no dia 25 e viaja no dia 26. É corrido. Vai ser apertado para o Mengão Queridão. Muito apertado para o Mengão Queridão. Lembrando que esse jogo contra o Atlético Mineiro aconteceria no dia 30. Só que o Flamengo joga no dia 29. No dia 30 não tem como jogar no dia 30. Concordam comigo? Bom, vamos ver o que deve acontecer aí. É complicado, porque, posso dizer assim, né? Sufoca o Flamengo esses jogos que antecedem a decisão da Libertadores. Essa é a grande realidade. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Mas hoje é assim, é mais uma decisão. Cada jogo é uma decisão para o nosso Mengão Queridão, beleza? Bom, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.